como desenvolver o parágrafo. Desenvolvimento é a explanação mesma da ideia principal do parágrafo, e há diversos processos, que variam conforme a natureza do assunto e a finalidade da exposição, mas qualquer que seja ele, a preocupação maior do autor deve ser sempre a de fundamentar de maneira clara e convincente as ideias que defende ou expõe, servindo-se de recursos costumeiros tais como a enumeração de detalhes, comparações, analogias, contrastes, aplicação de um princípio, regra ou teoria, definições precisas, exemplos, ilustrações, apelo ao testemunho autorizado, e outros. Os exemplos que a seguir comentamos talvez ajudem o estudante a estruturar o seu parágrafo de maneira mais satisfatória, mas, advirta-se, nossos ocasionais comentários valem menos do que os modelos que apresentamos. Enumeração ou descrição de detalhes. O desenvolvimento por enumeração ou descrição de detalhes é dos mais comuns. Ocorre de preferência quando há tópico frasal inicial explícito, como no exemplo já citado de Aloísio Azevedo, 2, Voc. 2,0, tópico frasal era um dia abafadiço e aborrecido. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor, quase que se não desenvolvimento podia sair à rua, as pedras escaldavam, as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes, as paredes tinham reverberações de prata polida, as folhas das árvores nem se mexiam. As carroças d'água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios, e os aguadeiros, em mangas de camisa e pernas, calças, arregaçadas, invadiam sem cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes. Em certos pontos não se encontrava viva alma na rua, tudo estava concentrado, adormecido. Só os pretos faziam as compras para o jantar, ou andavam no ganho. É um parágrafo descritivo bastante bom. Note-se a ideia núcleo, expressa no tópico frasal inicial, em itálico, e desenvolvida ou especificada através dos pormenores, as pedras, os lampiões, as paredes, as folhas, etc. São detalhes que tornam mais viva a generalização. Era um dia abafadiço e aborrecido. O trecho pode servir de modelo para exercícios do mesmo gênero. Basta mudar o quadro da descrição e seguir o mesmo processo de desenvolvimento. Tópico: a arte é tudo que pode causar uma emoção estética. Tópico frasal: tudo que é capaz de emocionar suavemente. Desenvolvimento: nossa sensibilidade, dando a volúpia do sonho e da harmonia, fazendo pensar em coisas vagas e transparentes, mas iluminadas e amplas com o firmamento, dando-nos a visão de uma realidade mais alta e mais perfeita, transportando-nos a um mundo novo, onde se aclara todo o mistério e se desfaz toda a sombra, e onde a própria dor se justifica com revelação ou pressentimento de uma volúpia sagrada. Conclusão é, em conclusão, a energia criadora do ideal. Farias Brito, Apude Clóvis Monteiro. Nova Antologia Brasileira, p. 91. Observe-se como o autor, através de certos detalhes, consegue dar-nos uma ideia suficientemente clara do que ele considera como emoção estética. Parte da declaração geral contida no tópico frasal. Confronto. Processo muito comum e muito eficaz de desenvolvimento é o que consiste em estabelecer confronto entre ideias, seres, coisas,
fatos ou fenômenos. Suas formas habituais são o contraste, baseado nas dessemelhanças, e o paralelo, que se assenta nas semelhanças. A antítese é, de preferência, uma oposição entre ideias isoladas. A analogia, que também faz parte dessa classe, baseia-se na semelhança entre ideias ou coisas, procurando explicar o desconhecido pelo conhecido, o estranho pelo familiar. Ver 2,3 a seguir. Exemplo clássico de desenvolvimento por confronto e contraste é o paralelo que a F. de Castilho faz entre Vieira e Bernardes. Lendo-os com atenção, sente-se que Vieira, ainda falando do céu, tinha os olhos nos seus ouvintes. Bernardes, ainda falando das criaturas, estava absorto no Criador. Vieira vivia para fora, para a cidade, para a corte, para o inundo, e Bernardes para a cela, para-se para o seu coração. Vieira estudava graças a louçinhas de estilo. Bernardes era como essas formosas de seu natural que se não cansam com alinhamento S. Vieira fazia a eloquência, a poesia procurava a Bernardes, em Vieira emorava o gênio, cm Bernardes, o amor, que, em sendo verdadeiro, é também gênio. Apude Fausto Barreto e Carlos de Laet, Antologia Nacional, p. 186, é um parágrafo sem tópico frasal explícito, pois a ideia núcleo é o próprio confronto entre Vieira e Bernardes. O autor poderia iniciar o parágrafo com um tópico frasal mais ou menos nestes termos: vejamos o que distingue Vieira de Bernardes, ou muito diferentes, ou muito parecidos, são Vieira e Bernardes, mas seria inteiramente supérfluo, pois essa ideia está clara no desenvolvimento. Exemplo, também muito conhecido, de parágrafo com desenvolvimento, por contraste ao de Rui Barbosa sobre política e politicalha. Política e politicalha não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra, antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. Zero tópico frasal. A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas, ou tradições respeitáveis. A politicalha é a indústria de o explorar a benefício de interesses pessoais. Constitui a política uma função, ou conjunto das funções do organismo nacional. É o exercício normal das forças de uma nação consciente senhora de si mesma. A politicalha, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicalha, a malária dos povos de imoralidade estragada. Apude Luiz Viana Filho, Op. CITP 32, vê-se logo pelo tópico frasal que se trata de um contraste, e não propriamente de um paralelo ou confronto, como no exemplo de Castilho. Pois o que o autor ressalta entre política e politicalha é o seu antagonismo e não a sua identidade. Ora, o valor do contraste, de que a antítese é a figura típica, reside precisamente na sua capacidade de realçar certas ideias, pela simples oposição a outras, contrárias. Reverum, fr. 6,7 a 1.6.7.3 Analogia e comparação. A analogia é uma semelhança parcial que sugere uma semelhança oculta, mais completa. Na comparação, as semelhanças são reais, sensíveis.
expressas numa forma verbal própria, em que entram normalmente os chamados conectivos de comparação, como quanto, do que, tal qual, substituídos, às vezes, por expressões equivalentes, certos verbos como parecer, lembrar, dar uma ideia, assemelhar-se. Esta casa parece um forno, de tão quente que é, na analogia. As semelhanças são apenas imaginárias, por meio dela, se tenta explicar o desconhecido pelo conhecido, o que nos é estranho pelo que nos é familiar, por isso, tem grande valor didático. Sua estrutura gramatical inclui com frequência expressões próprias da comparação, como tal qual, semelhante a, parecido com, etc. Reverum, fr. 6,8. Para dar à criança uma ideia do que é o Sol como fonte de calor, observe-se o processo analógico adotado pelo autor do seguinte trecho: o Sol é muitíssimo maior do que o e a Terra. E está ainda tão quente que é como uma enorme bola incandescente, que inunda o espaço em torno com luz e calor. Nós aqui na Terra não poderíamos passar muito tempo sem a luz e o calor que nos vem do Sol, apesar de sabermos produzir aqui mesmo tanto luz como calor. Realmente podem-os acender uma fogueira para obtermos luz e calor. Mas a madeira que usam os veio de árvores, e as plantas não podem viver sem luz. Assim, se temos lenha, é porque a luz do sol tornou possível o crescimento das florestas. Oswaldo Frota Pessoa. Iniciação à Ciência, p. 35. Sol tão quente, que é como uma enorme bola incandescente é, quanto à forma, uma comparação, mas, em essência, é uma analogia. Tenta-se explicar o desconhecido, Sol, pelo conhecido, bola incandescente, sendo a semelhança apenas parcial, há outras, enormes diferenças entre o Sol e uma bola de fogo. No trecho seguinte, o autor torna mais clara a ideia de paixão da verdade, estabelecendo uma analogia com a de Cachoeiras da Serra. A analogia à descrição detalhada do elemento concreto e conhecido, Cachoeiras da Serra. A paixão da verdade semelha, por vezes, às cachoeiras da serra, aqueles borbotões d'água que rebentam e espadanam, marulhando. Era um pouco atrás, o regato que serpeia, cantando pela encosta, e bom ser, daí a pouco, o fio de prata que se desdobra, sussurrando, na esplanada, corria murmuroso e descuidado, encontrou o obstáculo, cresceu, afrontou-o, envolveu-o, cobriu e, afinal, o transpõe, desfazendo-se em pedaços de cristal e flocos de espuma. A convicção idem do elemento desconhecido e abstrato, paixão da verdade, do bem, quando contrariada pelas hostilidades pertinazes do erro, do sofisma ou do crime, é como essas catadupas da montanha. Vinha deslizando, quando topou na barreira, que se lhe atravessa no caminho, então remoinhou arrebatada, ferveu, avultando, empina-os, e agora brame na voz do orador. Arrebata-lhe em rajadas a palavra, sacode, estremece a tribuna, e despenha-se-lhe em torno, borbulhando. O tópico frasal, primeiro período, assume a forma gramatical de uma comparação. Mas o desenvolvimento se faz por analogia. Na primeira parte do parágrafo, que vai até espuma, o autor descreve, em linguagem parcialmente metafórica, os borbotões d'água. Este é o primeiro termo da analogia, o termo conhecido, familiar, através do qual se vai tornar mais clara a ideia do segundo. 4. O desconhecido, o menos familiar, a paixão da verdade.
A convicção do bem, como se vê, a semelhança aparente é parcial, mas oculta uma outra mais completa, concebida apenas como abstração e não como realidade sensível. E é isso exatamente o que distingue a analogia da comparação, como já assinalamos. Note-se ainda que, entre o termo desconhecido e o conhecido, o autor aponta somente as semelhanças, e não os contrastes ou diferenças. Por isso a analogia, a esse tipo de analogia chamavam os retóricos, comparação oratória, que não se deve confundir com a comparação poética, metáfora, símile. São distinções mais ou menos bizantinas, é certo, pois, na realidade, comparação e analogia são em geral consideradas, se não como sinônimas, pelo menos como equivalentes, no seguinte trecho. Ainda de Rui Barbosa, não há, legitimamente, analogia nem comparação, nem contraste, mas simples paralelo ou confronto. O ração e trabalho são os recursos mais poderosos na criação moral do homem. A oração é o íntimo sublimar-se da alma pelo coenitato com Deus. O trabalho é o inteirar, o desenvolver, o apurar das energias do corpo e do espírito, mediante a ação contínua sobre si mesmos e sobre o mundo onde labutamos. Antologia Nacional, p. 128. Não há comparação porque lhe falta a estrutura gramatical peculiar, como parece, semelha, etc. Não é analogia porque a aproximação entre oração e trabalho não se baseia numa semelhança, e, ipso facto, não há um termo mais conhecido com o qual se tenta explicar como menos conhecido. Não ocorre tampouco nenhum contraste porque não se assinala qualquer oposição de sentido entre os dois termos. O que existe, portanto, é um paralelo ou confronto. Citação de exemplos. Para sermos coerentes, deveríamos incluir este caso na categoria do desenvolvimento por analogia. Entretanto, a explanação, por exemplo, se pode assumir duas feições típicas. Uma exclusivamente didática, e outra, digamos, por causa dessa função esclarecedora da analogia é que os lógicos a chamam também de exemplum. Raciocinamos por analogia ou por semelhança, quando, para nos explicarmos melhor, juntam-os um exemplo. Pedro não sabe nada, por exemplo, não foi capaz de dizer quais os afluentes do rio Amazonas. Exemplo é argumento por analogia literária. Na primeira, a citação de exemplos não constitui, propriamente, o desenvolvimento, mas uma espécie de comprovante ou elucidante. Nesse caso, assume uma forma gramatical típica graças a certas partículas explicativas peculiares, por exemplo, es, g, sv, g, i. Como todos reconhecem, um processo eminentemente didático. Na maioria das vezes, segue-se uma definição denotativa, e é didática ou científica, em oposição à conotativa ou metafórica, que não admite a posição de exemplo, a enunciação de um princípio, regra ou teoria, ou, ainda, a uma simples declaração pessoal. Vejamos um exemplo didático e muito a propósito. A analogia é um fenômeno de ordem psicológica, que consiste na tendência para nivelar palavras ou construções que de certo modo se aproximam pela forma ou pelo sentido, levando uma delas a se modelar pela outra. Quando a criança diz faze e cabe ou conjuga essas formas verbais por outras já conhecidas, com o dormi e correu. Rocha Lima, Português no Colégio.
ano, p. 94, a definição de analogia restringe-se, como não podia deixar de ser, ao âmbito exclusivamente linguístico. O exemplo fazível, que o autor, para maior realce, deixou num parágrafo à parte, é tão evidente por si mesmo, que pode prescindir das partículas ou expressões próprias, como por exemplo, mas no trecho seguinte julgou oportuno fazê-lo. E no mesmo parágrafo, as consoantes duplas, dobradas ou geminadas constituíam, em latim, deu e sons distintos. Assim, o m é palavra com o, por exemplo, guta pronunciava-se gutita. Carro proferia-se carro, osso lia-se o su, e bid p. 45, no parágrafo abaixo. O autor desenvolve o tópico frasal, resignação e sobriedade dos bandeirantes, através de exemplos mais literários do que propriamente didáticos, como as caravanas do deserto africano. A primeira virtude dos bandeirantes é a resignação, que é quase fatalista, é a sobriedade levada ao extremo. Os que partem não sabem se voltam e não pensam mais em voltar aos lares. O que frequentes vezes sucede, as provisões que levam apenas bastam para o primeiro percurso da jornada, daí por diante, entregues à aventura, tudo é enigmático e desconhecido. João Ribeiro. História do Brasil, p. 225. O leitor sente a diferença entre os dois tipos de desenvolvimento. O exemplo que chamamos literário, por falta de melhor termo, raramente admite a introdução daquelas partículas que lhe são peculiares, como se pode ver no trecho de João Ribeiro. Em muitos casos, a enumeração de exemplos confunde-se com a enumeração de detalhes, no trecho seguinte, em que essa de Queiroz evoca a virilidade física de Antero de Quental. O desenvolvimento da ideia núcleo faz-se ao mesmo tempo por detalhes e por exemplos, não sendo muito fácil distinguir uns dos outros. Toda esta alma de santo Antero me orava, para tornar o homem mais estranhamente cativante. Num corpo de Alcides, sobrenome patronímico de Hércules, Antero foi na sua mocidade um magnífico varão. Tópico frasal constituído por dois períodos de sentido equivalente, airoso e leve. Detalhe: marcava léguas, exemplo geral, em rijas caminhadas, exemplo específico, que se alongavam até a emiata do búzaco, com a mão seca e fina, de velha raça. Detalhe: levantava pesos, exemplo específico, que me faziam gemer a mim, ranger todo, só dei-o contemplar na façanha. Jogando sabre para se adestrar, exemplo, tinha ímpetos de roldão. Detalhe: por comparação, os amigos rolavam pelas escadas, ante o seu imenso sabre de pau, com ouros desbaratados. E em brigas que fossem justas o seu emiurro era triunfal. Detalhe: conservou mesmo até a idade filosófica este emiurro fácil, e ainda recordo uma noite na Rua do Oiro, em que um homem carrancudo, barbudo, alto e rústico com um campanário, o pisou brutalmente, e passou, em brutal silêncio. O murro de Antero foi tão vivo e certo, que teve de apanhar o imenso homem do lajeado em que rolara. Notas contemporâneas. Couto, N. Ossos clássicos. Agir, v. 9, p. 83. Às vezes, a enumeração de exemplos não serve de esclarecer, mas de provar uma declaração, teoria ou opinião pessoal, como ocorre habitualmente nos estudos filosóficos, na análise estilística e em todo o trabalho de pesquisa de um modo geral.
Todo de antítese é o estilo do padre Antônio Vieira. Eis aqui 3 exemplos, com as antíteses sublinhadas. A com razão comparou o seu evangelho à divina providência de Cristo a um tesouro escondido no campo. Uma coisa é a que todos veem na superfície, outra, a que se oculta no interior da terra, e onde menos se imaginam as riquezas, ali estão depositadas. B. C. José Oiticica, M. Anual de Estilo, p. 111. Quando cada exemplo é muito extenso ou extensa é a série deles, e se lhes quer dar maior realce, é costume abrir-se parágrafo para cada um, como se faz no trecho citado, de que omitimos, por desnecessários a nossa argumentação, os exemplos B e C, além de parte A, no qual, diga-se de passagem, o autor deixou de assinalar a antítese entre superfície e interior da Terra. Causação e motivação. Legitimamente, só os fatos ou fenômenos físicos têm causa, os atos ou atitudes praticados ou assumidos pelo homem têm razões, motivos ou explicações. Da mesma forma, os primeiros têm efeitos, e os segundos, consequências. Não cremos que seja linguagem adequada perguntar quais foram os efeitos de ato praticado ou atitude assumida por alguém. Dir-se-á certamente quais as consequências ou resultados, se, e comum ouvir-se, está vendo o resultado do que você fez, ou viu as consequências da sua atitude, ou do que você fez. Quem diria efeito ou efeitos em lugar de consequências ou de resultado? Similarmente, dever-se a perguntar qual foi o motivo ou razão, e não a causa, que levou alguém a agir desta ou daquela forma. Qual o motivo, ou razão, da sua atitude? Embora possa dizer qual a causa da sua atitude, sente-se que não se deve, que, pelo menos, não é comum. Tampouco se dirá que o motivo da dilatação dos corpos é o calor, ou que razão da queda dos corpos é a atração exercida pelo centro da Terra. Dir-se-á, sem dúvida, causa, pois trata-se de fatos ou fenômenos físicos. 5. É certo, entretanto, que a palavra causa, dado o seu sentido mais amplo e mais claro, se emprega também para explicar outros fatos que não apenas os da área das ciências exatas, das ciências naturais ou físico-químicas, as ciências ditas sociais ou humanas, história, sociologia, política e outras delas se servem com a mesma acepção, e assim que se fala em causas históricas ou causas políticas. Quais foram as causas da Guerra do Paraguai? Quais são as causas do congestionamento das cidades modernas? Mas, além disso, é preciso estar alerta para não confundir causa, ou motivo, com efeito, ou consequência, tomando uma coisa pela outra. Dizer, por exemplo, que o analfabetismo de cerca de 30% dos brasileiros é a causa do subdesenvolvimento do Brasil é dar como causa o que é, na verdade, efeito. Tampouco se deve confundir causa com outras circunstâncias, simples antecedentes, post hoc, ergo propter hoc, condições ocasionais, casuais ou propícias, mas não causais. O momento em que ocorre o fato com a causa desse fato, seria absurdo dizer que a chegada de D. João VI ao Brasil em 1808 foi a causa da fundação da imprensa régia ou da criação da Biblioteca Nacional, a que se distinguir ainda as causas remotas ou subjacentes das imediatas.
A Grande Depressão de 1929 a 30 teria sido uma das causas remotas ou subjacentes da Segunda Grande Guerra. Para outras informações a respeito de causa, ver 4, com 2,5, baseados nessas distinções, que podem parecer ao leitor tão bizantinas quão sibilinas, mas na verdade não são. Vamos mostrar a seguir como se desenvolve um parágrafo por apresentação de razões ou motivos e por indicação de causas. São dois processos muito comuns de desenvolvimento ou explanação de ideias. Isto porque não apenas a curiosidade inata do espírito humano, mas também o seu estado de permanente perplexidade em face do mundo objetivo o levam a querer saber sempre a causa ou o motivo de tudo quanto o cerca. Cerceia, alegra ou aflige. Não será exagero dizer que o homem vive a maior parte dos seus dias querendo saber por que as coisas acontecem. O modo e o tempo dos atos e dos fatos parecem preocupá-lo menos do que a causa ou motivo deles, razões e consequências. O desenvolvimento de parágrafo pela apresentação de razões é extremamente comum. Porque, não raro, as razões, os motivos, as justificativas em que se assenta a explanação de determinada ideia se disfarçam sob várias formas, nem todas explicitamente introduzidas por partículas explicativas ou causais, confundindo-se muitas vezes com detalhes ou exemplos. No seguinte trecho, extraído de trabalho de aluno, as razões são indicadas de maneira explícita, tanto do ponto de vista individual quanto social. O trabalho é uma necessidade, não só porque dignifica o homem e o provê do indispensável à sua subsistência, mas também porque ele evita o enfado e o desvia do vício e do crime. Declaração inicial, contida na primeira oração, que é o tópico frasal, seria inócua ou gratuita, porque é inegavelmente óbvia, como verdade reconhecida por todos, se o autor não a fundamenta-se, não a desenvolve-se, apresentando-lhe as razões na série das orações explicativas ou causais seguintes. Carlos Drummond de Andrade apresenta no trecho abaixo uma série de razões ou explicações para sua declaração inicial, sem indicá-las expressamente como tais. Ensina de minha amiga penar pela sorte do próximo, se bem que seja um penar jubiloso. Tópico frasal. Explico-me, todo sofrimento alheio a preocupa, e acende nela o facho da ação, que a torna feliz. Não distingue entre gente e bicho, quando tem de agir, mas, como há inúmeras sociedades, com verbas para o bem dos homens, e uma só, sem recurso, para o bem dos animais. É nesta última que gosta de militar. Os problemas aparecem-lhe em cardume, e parece que a escolhem de preferência a outras criaturas de menor sensibilidade e iniciativa. Fala, Amendoeira, p. 178, a declaração inicial fundamenta-se nas duas razões ou motivos que se lhe seguem. É sina de minha amiga penar pela sorte do próximo porque todo sofrimento alheio a preocupa. Porque não distingue gente de bicho, as razões não estão suficientemente introduzidas por meio de partículas próprias, porque, em virtude de, por causa de, mas são facilmente subentendidas como tais. Mas o autor não expressa apenas os motivos, indica também as consequências, o período final. Os problemas aparecem-lhe em cardume,
e parece que a escolhem de preferência a outras criaturas. Enuncia certamente duas consequências. Não seria cabível dizer aqui efeitos, pois trata-se de atos, atitudes ou comportamento humano. Do penar da amiga do poeta pela sorte do próximo, é como se dissesse: preocupa-se tanto com a sorte do próximo, que os problemas lhe aparecerão em cardume. Normalmente, entretanto, os parágrafos desenvolvidos por apresentação de razões já têm enunciada S consequência S no tópico frasal. Não é raro confundirem-se razões com pormenores descritivos, o que facilmente se explica. Se faço uma declaração a respeito de alguém ou alguma coisa e considero necessário justificá-la ou fundamentá-la para que mereça fé, ver em 4 com 1,2 da validade das declarações, apresento a seguir alguns detalhes característicos que justifiquem a minha opinião ou impressão. Querendo provar que a cidade do Rio de Janeiro continua a ser a capital do povo brasileiro, embora já não seja a capital oficial do país, Augusto Frederico Schmidt apresenta, após a declaração inicial em que expressa a sua opinião, uma série de pormenores que funcionam como razões convincentes. Esta cidade já não é mais a capital oficial do país, mas continua sendo a capital do povo brasileiro, quer queiram, quer não, e a capital política, embora as câmaras alta e baixa estejam em Brasília, de onde nos veem, diluídos e distantes, amortecidos e mudados, os ecos das agitações parlamentares. Aqui funcionou o Brasil, aqui encontram a sua síntese, o seu centro de gravidade, esse complexo que é o nosso país unificado e íntegro. Aqui, ainda hoje, está a capital brasileira, sensível, viva, martirizada, crivada de setas com o seu próprio padroeiro, nas MAs, nas casas, nos locais de encontro. Concentra-se a MAs politizada das populações brasileiras. Aqui se sente, em profundidade, o desabar das terras que os nossos maiores constituíram em nação. Aqui se ouve mais nitidamente o ruído das raízes do Brasil irem sendo pouco a pouco arrancadas, e um singular, um constrangedor espetáculo. Todas as mudanças são tristes quando significam não apenas novas folhagens ou florações, mas a grande mudança do essencial, da alma, a transmutação do que deveria ser permanente em nós. A. E. Schmidt. Prelúdio à Revolução, p. 131, com exceção dos 2 últimos períodos. Os demais, a partir do segundo, são, de fato, razões com que o autor fundamenta a declaração de que o Rio de Janeiro continua sendo a capital do povo brasileiro. A apresentação de razões é processo típico da argumentação propriamente dita. Isto é, daquela variedade de composição em prosa ou disposição oral, cuja finalidade é não apenas definir, explicar ou interpretar dissertação, mas principalmente convencer ou persuadir. Ora, só convencemos ou persuadimos quando apresentamos razões. Se os fatos provam, as razões convencem, mas os fatos quase sempre constituem as verdadeiras razões. É com eles que argumentamos mais frequentemente. Um folheto de propaganda que se limite a descrever o funcionamento de uma enceradeira faz apenas explanação ou descrição, explica mas não convence.
só nos convence a partir do momento em que começa a mostrar as vantagens do objeto, o preço, as facilidades de pagamento, a facilidade do manejo, a resistência e a qualidade do material, o seu acabamento, etc. Isso são fatos e são razões, ou são razões porque são fatos. Grande parte do que escrevemos ou dizemos é essencialmente argumentação, pois, mesmo explicando e explanando ou interpretando, estamos sempre procurando convencer. Causa e efeito. Parece ter ficado claro no tópico 2,5 que o desenvolvimento do parágrafo por apresentação de razões e consequências ocorre quando se trata de justificar uma declaração ou opinião pessoal a respeito de atos ou atitudes do homem, e que se deve falar em relação de causa e efeito, quando se procura explicar fatos ou fenômenos, quer das ciências naturais, quer das sociais. O seguinte parágrafo mostra-nos o que é desenvolvimento por indicação de causa e efeito, partindo deste para aquela. Pressões nos líquidos. A pressão exercida sobre um corpo sólido transmite-se desigualmente nas diversas direções por causa da forte coesão que o dá ao sólido sua rigidez, em um líquido. A pressão transmite-se em todas as direções. Devido à fluidez, um líquido precisa de apoio lateral do vaso que o contém, porque a pressão do seu peso se exerce em todas as direções. Se um corpo for mergulhado em um líquido, experimentará o efeito das pressões recebidas ou exercidas pelo líquido. Irmãos M. Aristas, Física, V e P. 536. Note-se que as causas estão claramente indicadas por partículas próprias, por causa de, devido a, porque, forma comum, posto que não exclusiva desse processo de explicação ou de demonstração. A exposição nesse trecho faz-se a partir do efeito para a causa, no primeiro período, por exemplo. A transmissão desigual da pressão exercida sobre um corpo sólido é o efeito da forte coesão que dá ao sólido a sua rigidez. O período final, por sua vez, é uma inferência ou conclusão, vale dizer, uma generalização, decorrente dos fatos anteriormente indicados. No exemplo a seguir, o desenvolvimento faz-se a partir da causa para o efeito. Os foguetes, tais engenhos são movidos pela força da reação, generalização, tópico frasal. Assim, quando um moleque solta um foguete mirim ou um busca-pé em festas juninas, a pólvora química encerrada no tubo ou no cartucho queima rapidissimamente. Praticamente num átimo de a combustão de tal pólvora resultam gases que determinam pressão alta dentro do tubo. A força da ação atira continuamente os gases para fora do tubo, então, a força de reação, igual e oposta à ação, é exercida sobre o tubo ou pelos gases. De start o foguete mirim sobe. E conceito é irado pensar que os gases empurram o ar produzindo a força. No vácuo, os foguetes funcionam melhor. Id e BID, p. 441. Note-se. A combustão da pólvora causa o aparecimento de gases, e estes causam a pressão dentro do tubo. A pressão causa a eliminação dos gases. Ação. Esta causa uma força de reação, que, por sua vez, faz com que o foguete suba, causa a sua ascensão. A subida do foguete é efeito dessas causas, no parágrafo abaixo.
Enuncia-se primeiro o efeito, enumerando-se em seguida as causas. 5 ações ou concursos diferentes cooperaram para o resultado final, a abolição da escravatura. Que a ação emiturra dos espíritos que criavam a opinião pela ideia, pela palavra, pelo sentimento, e que a faziam valer por meio do parlamento, dos mítins, da imprensa, do ensino superior, do púlpito, dos tribunais. 29. A ação coercitiva dos que se propunham a destruir materialmente o formidável aparelho da escravidão, arrebatando os escravos ao poder dos senhores. 3. A ação complementar dos próprios proprietários. 4. A ação política dos estadistas. 5. A ação dinástica. J. Nabuco. Minha formação. P. 227. O parágrafo poderia ter assumido feição mais banal ou mais didática. Partindo do efeito, a escravidão foi abolida pela ação motora, ou porque a ação motora, etc., onde a causa. As causas da abolição da escravatura foram L9, 29, etc. A indicação das causas ou razões antes dos efeitos ou consequências é em essência um processo de raciocínio dedutivo. Ao passo que o inverso implica raciocínio indutivo, ver 4, com 1, 5,1 e 1, 5,2, divisão e explanação de ideias, em cadeia. Frequentemente, o autor, depois de enunciar a ideia núcleo no tópico frasal, divide a em 2 ou mais partes, discutindo em seguida cada uma de per si para o que poderá servir de alguns dos processos já referidos, principalmente da enumeração de detalhes e exemplos e da definição, ver tópico seguinte, pondo tudo no mesmo parágrafo ou em parágrafos diferentes. Se a complexidade e a extensão do assunto justificarem para nos dar ideia das manifestações concretas da vocação literária. Alceu Amoroso Lima adota o critério da divisão da ideia núcleo em diferentes partes, definindo-as sucessiva e sucintamente no mesmo parágrafo. A vocação literária é sempre concreta. Manifesta-se como tendência, não só a atitude geral, mas ainda a este ou aquele gênero de atitude, entre as inúmeras posições possíveis, e neste terreno as classificações chegam às maiores minúcias. H5am arcar bem nitidamente inclinações diferentes de Eugênio Criador, o lirismo, a epopeia, o drama, a crítica e a sátira. O lirismo é a expressão da própria alma, a epopeia, a representação narrativa da vida, o drama, a representação ativa dela, a crítica, o juízo sobre a criação feita, e a sátira, a caricatura dos caracteres. A. Lima. Estética literária. P. 99. No resto do parágrafo, omisso na transcrição, o autor retoma a mesma ideia núcleo, dividindo-a, segundo novo critério, em lirismo, epopeia e crítica. E conclui com algumas considerações sobre os gêneros literários. No exemplo seguinte, o mesmo autor destina um parágrafo à divisão e outros, sucessivos, mas não transcritos aqui. A cada uma de suas partes, de várias espécies, são as condições suscetíveis de influir sobre a literatura. Podem-os mencionar 4 ordens principais de condições desse gênero: geográficas, biológicas, psicológicas e sociológicas. Esse parágrafo encerra apenas a ideia núcleo, cuja complexidade justifica venha a ser desenvolvida em outros.
um ou mais para cada uma das partes em que o autor a dividiu. Assim é que só as condições geográficas, como diz o autor, vão ser desenvolvidas em 3 longos parágrafos. Ocorrendo mesmo com as demais, esse processo de expor a ideia núcleo num parágrafo isolado e fazer o desenvolvimento em outros, sucessivos, é muito comum nas explanações alongadas. Pois juntar tudo num só não apenas prejudica a clareza, mas também impede-se de o necessário relevo a outras ideias decorrentes da principal. Portanto, se os fatos, exemplos, detalhes, razões que constituem o desenvolvimento merecem destaque, dada a sua relevância, é sempre recomendável destinar-lhes parágrafos exclusivos. Isso se faz tomando cada um desses elementos do desenvolvimento como tópico frasal de outros parágrafos, e o que nos mostra a Lima, ao tratar dos fatores sociológicos, por exemplo, incluídos no parágrafo anteriormente transcrito como uma das condições suscetíveis de influir sobre a literatura. Os fatores sociológicos, enfim, influem de modo inequívoco sobre o movimento e as instituições literárias. Tópico frasal constituído pelo que era no parágrafo da ideia núcleo de toda a explanação. Apenas um dos elementos do desenvolvimento. Foi Bonaldi, creio, o primeiro sociólogo a chamar formalmente a atenção sobre esse aspecto da literatura como expressão da sociedade. Sendo a literatura a atividade tipicamente humana e o homem um ser naturalmente social, não pode a literatura deixar de ter aspecto acentuadamente social. Manifesta-se esse societismo literário do modo direto e indireto. O autor prossegue mostrando esses 2 modos de manifestar-se o societismo literário, 7d, ibid. p. 167, mas esse parágrafo sugere ainda outro, em que o autor mostra as diferentes espécies de fatores sociológicos. Esses fatores sociológicos, em sua dupla modalidade, são de 4 tipos principais: históricos, culturais, políticos e econômicos. Ibid. p. 168, desencadeiam-se assim, pelo mesmo processo, novos parágrafos sugeridos pelo que contém a ideia núcleo. O autor vai destinar um ou mais deles a cada um dos tipos de fatores sociológicos, começando por defini-los ou caracterizá-los. Os fatores históricos influem na literatura pelo simples fato de não existir esta fora do tempo. Tópico frasal cuja ideia núcleo é uma das especificações indicadas no parágrafo anterior. Incorpora-se o passado no presente, com o também o futuro, sob a forma de rememorações, tradições e aspirações. O artista vive no tempo. E o problema da herança é sempre um dos primeiros a se apresentar em seu esforço criador. Seguem-se outros detalhes e exemplos com que o autor justifica a sua declaração inicial. LD, Ibid. p. 168. Esse é, sem dúvida, um processo muito eficaz, e, por isso, muito comum, de se desenvolver determinada ideia rica de implicações. O raciocínio funciona em cadeia. As ideias se vão desenrolando umas das outras como que em espiral, e a explanação se vai alargando e aprofundando cada vez mais. O método fertiliza a própria imaginação, fazendo com que de uma ideia surjam outras, numa espécie de explosão em cadeia. Em suma, a explanação de ideias por esse processo consiste em tomar os fatos, detalhes, exemplos,
razões contidos no desenvolvimento de um parágrafo e transformá-los, todos ou apenas alguns, de preferência na mesma ordem, em ideias núcleos de outros, e assim sucessivamente. Definição: o desenvolvimento por definição, ver 5, ord. 1,3, que pode envolver também outros processos, como a descrição de detalhes, a apresentação de exemplos e, sobretudo, confrontos ou paralelos, é muito frequente na exposição didática. Os dois tropos ou figuras de designação M-As com as duas figuras polares do estilo, com o as chama R. Já que o B ou N são a metáfora e a metonímia. A primeira consiste em dizer que uma coisa A é outra B, em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre o traço característico de A e o atributo predominante, o atributo P ou R excelência, D e B. A metonímia consiste em designar uma coisa A, pelo nome de outra, B, em virtude de uma relação não de semelhança ou similaridade M, as de contiguidade, de interdependência real entre ambas. Se a clareza o recomenda, não é raro, no estilo didático pelo menos, alongar-se a definição em verdadeira descrição ou justaporem-se-lhe alguns exemplos, com frequência. A definição exerce o papel de justificativa, constitui uma razão de declaração expressa no tópico frasal. No seguinte exemplo, a definição conotativa de martírio e de suicídio poderia vir expressamente introduzida por uma conjunção explicativa, pois, porque, na verdade, o mártir não despreza a vida, ao contrário, valoriza-a de tal modo que a torna digna de ser oferecida a Deus. Martírio é oblação, oferecimento, dádiva; suicídio é subtração e recusa. O mártir é testemunha de Cristo. O suicida será testemunha de Judas. G. Corsão, 10 anos, p. 248. Aí, o tópico frasal, constituído pelo primeiro período, de que o segundo é apenas um reforço, vem desenvolvido pelas definições metafóricas de martírio, mártir, suicídio e suicida, e simultaneamente pelo contraste ou confronto entre esses quatro termos, 2 a 2. São esses os processos mais comuns de desenvolvimento do parágrafo. Haverá certamente outros, mas difíceis de distinguir e classificar, pois o raciocínio, ainda que sujeito a dois métodos básicos, a indução e a dedução, não pode ser bitolado em moldes rígidos e esquemáticos. É certo, entretanto, que os outros processos ou são variantes desses ou resultam da conjugação de vários deles. Mas o que nos parece incontestável, e a longa prática do magistério disso nos convenceu, é o valor didático do estudo do parágrafo como uma unidade de composição, na realidade da sala de aula, onde se encontram por vezes mais de 40 alunos. É difícil corrigir e comentar ao mesmo tempo, com relativo proveito, mais de 2 ou 3 composições. A menos que o professor se limite a assinalar apenas errinhos gramaticais de acentuação, grafia, regência e concordância, a estrutura da frase e a ordenação das ideias só podem ser ensinadas transcrevendo-se trechos no quadro negro, mas que trechos? Fragmentos apenas, só os trechos que apresentem certo caráter de individualidade. Podem oferecer margem a comentários razoáveis no que respeita à organização das ideias e à sua expressão eficaz. Ora, o parágrafo, dada a sua relativa extensão e a sua feição de unidade de composição,
Permite-nos transcrição no quadro negro para comentários adequados, tomando como uma espécie de composição em miniatura. É possível ensinar aos alunos como fazer uma descrição ou dissertação. O parágrafo de narração tem outras características que devem ser exploradas de forma diversa. Ver adiante 3,2. Pode haver descrições ou dissertações constituídas apenas por um parágrafo, mas, ainda que assim o fosse, pode-se ensinar com relativa facilidade a ordenar os vários parágrafos de uma composição através de exercícios de planejamento. Ver 7. PL. Um dos exercícios de maior rendimento didático que conhecemos, e de que nos servimos habitualmente, consiste em tomar apenas o tópico frasal de determinado parágrafo e pedir aos alunos que o desenvolvam segundo determinado processo. Em seguida, tudo no quadro negro, transcreve-se o desenvolvimento do parágrafo original para que os alunos façam o confronto. Variante desse processo é o que consiste em apresentar determinado modelo de parágrafo, principalmente de descrição, mostrar como se faz o seu desenvolvimento e, em seguida, dar outro tópico frasal para que seja desenvolvido da mesma forma. Feito isso, o professor transcreve então no quadro negro o restante do parágrafo. Do confronto entre o que os alunos fizeram e o que está transcrito no quadro, resultam ensinamentos memoráveis. Se a sala dispõe de quadro negro espaçoso, ou de mais de um, o melhor é que todo o exercício seja aí feito. Esse é o método da amostragem mesclado com o da imitação, que se baseia num princípio didático de valor incontestável. Só se aprende a fazer fazendo o que se viu como se faz.